Macabeus, capítulo 13. Simão sucede a Jonatas. Simão foi informado de que Trifon havia organizado um poderoso exército para vir à Judeia e devastá-la. Vendo o povo amedrontado e apavorido, subiu a Jerusalém, convocou a população e dirigiu-lhe a palavra nestes termos: Vós mesmos sabeis bem o que eu, meus irmãos e a casa de meu pai temos feito pelas leis e pelo santuário, as guerras e as dificuldades que temos conhecido. Foi assim que meus irmãos foram mortos pela causa de Israel, e que fiquei eu só. Deus me guarde agora de poupar minha vida, quando o inimigo nos oprime, porque não sou melhor que meus irmãos. Por isso tirarei vingança de meu povo, do santuário, de vossas mulheres e filhos, uma vez que todas as nações por seu ódio estão coligados para nos destruir. A estas palavras os ânimos inflamaram-se, e todos responderam gritando: Tu és nosso chefe, em lugar de Judas e de Jonatas, teu irmão. Combate por nós, e nós faremos tudo o que disseres. Então Simão reuniu todos os que podiam lutar, apressou-se em terminar os muros de Jerusalém e fortificou o recinto. Enviou Jonatas, filho de Absalão, com consideráveis tropas a Jope. Jonatas expulsou os seus habitantes e instalou-se em seu lugar. Morte de Jonatas. Todavia Trifon saiu de Ptolomeida com um numeroso exército e se dirigiu à Judeia. Trouxe consigo Jonatas, prisioneiro. Simão acampou em Ávila, defronte à planície. Informado de que Simão havia ocupado o lugar de seu irmão Jonatas e se aprontava para combatê-lo, Trifon enviou-lhe mensageiros para dizer-lhe: Guardamos teu irmão por causa do dinheiro de que deve ao tesouro real, em vista das funções que exercia. Envia, pois, agora 100 talentos, e para que, uma vez livre, não abandone nossa causa. Manda também 2 de seus filhos como reféns, e nós o deixaremos ir. Simão percebeu que essas palavras eram falazes, mas mandou buscar o dinheiro e os filhos, com receio de cair na hostilidade do povo, que poderia dizer: Foi porque eu não mandei o dinheiro e os filhos que o mataram. Remeteu, pois, o dinheiro e os filhos, mas Trifon quebrou a palavra e não libertou Jonatas. Depois pôs-se a caminho para entrar na Judeia e devastá-la, fazendo um rodeio pelo caminho que conduz a Adora. Mas Simão se apresentava diante dele por toda parte aonde ele ia. Por seu lado, os ocupantes da cidadela enviaram a Trifon, mensageiro, pedindo-lhe que se apressasse a ir ter com eles pelo deserto e eles fornecesse víveres.
Trifon aprontou sua cavalaria para partir naquela mesma noite, mas havia ali muita neve e ele não pôde encetar o caminho. Partiu todavia e foi à região de Galaade. Quando chegou perto de Bascana, matou Jonatas e o sepultou. Em seguida, retrocedeu e voltou à sua terra. Monumento fúnebre de Modim. Simão mandou recolher os restos de seu irmão Jonatas e o sepultou em Modim, cidade de seus pais. E todo Israel chorou abundantemente e conservou o luto durante muitos dias. Sobre o túmulo de seu pai e de seus irmãos, Simão edificou um monumento grandioso, com pedras polidas na frente e por trás. Ergueu ali 7 pirâmides, uma diante da outra, para seu pai, sua mãe e seus 4 irmãos. Colocou nelas ornamentos e cercou-as com altas colunas, sobre as quais, para eterna lembrança, colocou muitas armas e junto a estes navios esculpidos, que podiam ser vistos por todos os que se achavam no mar. Tal foi a sepultura que ele construiu em Modim e que existe ainda hoje. Trifon, que servia o jovem rei Antíoco com duplicidade, mandou assessoriá-lo, reinou em seu lugar e usurpou o diadema da Ásia. Ele causou muito mal ao país. Tratado de paz com Demétrio. Simão reergueu as praças fortes da Judéia, muniu-as com torres elevadas, com grandes muros, portas, ferrolhos, e as abarrotou de víveres. Escolheu mensageiros e enviou-os ao rei Demétrio, pedindo-lhe que restabelecesse o país, porque Trifon o havia submetido inteiramente à pilhagem. O rei Demétrio mandou-lhe sua resposta e escreveu-lhe nestes termos: O rei Demétrio a Simão, sumo sacerdote e amigo dos reis, aos anciãos e ao povo judeu, saúde. Recebemos a coroa de ouro e a palma que nos enviastes, e estamos dispostos a concluir convosco uma paz sólida, bem como a escrever aos funcionários que vos dispensem dos impostos. Todo o que foi decidido em vosso favor está confirmado, e as fortalezas que construíste são vossas. Nós vos perdoamos todos os erros e as faltas cometidas até o dia de hoje. Renunciamos à coroa que nos deveis, e se existe ainda em Jerusalém outras dívidas a pagar, não se paguem mais. Finalmente, se existirem entre vós alguns que sejam aptos a se alistarem em nossas guardas, que eles o sejam, e que a paz reine entre nós. Foi no ano 170 que o jugo dos gentios foi afastado de Israel, e que o povo começou a datar os atos e os contratos do primeiro ano de Simão, sumo sacerdote, chefe do exército e governador dos judeus. Simão conquista Gazara. Nessa época, Simão veio acampar diante de Gazara, a qual cercou, construiu uma máquina
levou-a contra a cidade, atacou uma torre e apoderou-se dela. Da máquina, os soldados lançaram-se na cidade, causando ali uma grande confusão, de modo que os habitantes com suas mulheres e seus filhos apareceram sobre os muros, rasgaram suas vestes e pediram com altos brados a Simão que os poupasse. Não nos trate conforme nossas maldades, diziam eles, mas segundo a tua misericórdia. Simão perdoou-os e não prosseguiu o combate. Não obstante, expulsou-os da cidade e mandou purificar todas as habitações onde se achavam os ídolos. Em seguida, fez sua entrada ao som de hinos e de cânticos de louvor. Fez desaparecer dali toda a impureza e trouxe de volta os habitantes fiéis à lei. Fortificou-a e construiu para si mesmo uma morada. A cidadela conquistada. Os ocupantes da cidadela de Jerusalém, que não podiam sair para ir à cidade comprar e vender, achavam-se numa grande miséria, e um bom número deles morreu de fome. Suplicaram a Simão para que ele lhes estendesse a mão. Ele lhes deu a mão, mas os expulsou de lá e purificou a cidadela de todas as suas contaminações. E entrou nela no dia 23 do segundo mês, no ano 171, com cânticos e palmas, harpas, símbolos, liras, hinos e louvores, porque um grande inimigo de Israel tinha sido aniquilado. Ordenou também que esse dia fosse celebrado a cada ano com regozijo. Fortificou a montanha do templo, do lado da cidadela, e habitou ali com os seus. Em seguida, verificando que seu filho João se havia tornado um homem, confiou-lhe o comando de todas as tropas, e este residiu em Gazara. Palavra do Senhor, demos graças a Deus. Bom que você assistiu o vídeo até aqui. O seu like é muito importante para nós. Isso mostra para o YouTube que o nosso conteúdo foi útil para você. Obrigado por se inscrever no nosso canal e ativar o sininho e marcar todas as notificações. Que Deus abençoe você, assim como você está abençoando a tantos outros irmãos através do seu like e da sua inscrição. Graça e paz e até o próximo vídeo.